A aula está iniciando, gravando agora, a partir de agora. Boa noite, estamos agora no nosso encontro do dia 25/11. Hoje nós começamos com matrizes, tá? A próxima aula, ela ainda é com matrizes, só que são operações com matrizes, né? Eu vou começar hoje com algumas operações, mas o finalzinho eu termino de operações lá na segunda aula, né? Na próxima quarta-feira, mas iniciando um novo assunto que é determinantes ainda dentro de matrizes. Deixa eu apresentar aqui minha tela. Bom, você está vendo a minha tela aí, matrizes? Estou, professor. Perfeito. Deixa eu só colocar uma outra coisa aqui rapidinho. Bom, o que são matrizes, né? Matrizes são um conjunto de elementos, né? Organizado através de tabelas. E essa organização dentro de uma tabela, ela se organiza através de linhas e colunas, né? Então você tem vários elementos que estão dispostos numa tabela em linhas e colunas, né? Se você observar aqui, por exemplo, esse exemplo A aqui, você tem os elementos 1, 2, 3 e 4 organizados em uma tabela, né? E essa tabela a gente pode dizer que existem duas linhas, aqui, ó, primeira linha tem os elementos 1 e 2, e a segunda linha tem os elementos 3 e 4. Então aqui, essa tabela, que nós vamos chamar de matriz, ela tem duas linhas. E automaticamente ela também possui duas colunas. Se você observar, ó, a primeira coluna é a coluna que tem os elementos 1 e 3, e a segunda coluna é a coluna que tem os elementos 2 e 4. Qualquer coisa já era só falar, tá? Qualquer dúvida. Então, o que é isso aqui, né? O que é 2 por 2? 2 por 2 significa que nessa matriz existem duas linhas e duas colunas. Então, essa é a informação da matriz, que ela às vezes vem, né, vem aí do ladinho, que a gente chama de ordem da matriz, mas às vezes ela vem suprimida. Isso não vem da identificação, mas basta que você olhe para a matriz e você identifica que ela vai ter duas linhas, duas colunas, ou ela pode ter três linhas, quatro colunas, ou ela pode ter uma linha e cinco colunas, e assim vai, e assim sucessivamente. Então, a matriz, por sua vez, é uma tabela, né? Onde essa tabela existem m linhas e n colunas. Esse mn aparece geralmente na definição, quando a gente define matriz, tá? Você vai ver nos livros, em apostilas, que as definições de matriz geral é dada por m linhas e n colunas. A gente chama de m para linhas e chama de n para colunas, tá? Outra nomenclatura que vai aparecer é o I e o J. O I para linha e o J para colunas, tá? Deixa eu ver isso mais tarde lá. Então eu tenho aqui a definição. São tabelas com elementos organizados em linhas e colunas, né? E aqui você tem um exemplo. Pode falar. Não, eu tô entendendo. Tá, beleza. Aqui tem outro exemplo. Se você olhar, ó, o exemplo B, você tem quantas linhas aqui, Jairo? Uma, Uma linha. Nessa linha você tem o elemento 1, 3 e e cinco. 5. E você tem quantas colunas aí? 3 colunas. Três colunas, perfeito. Por isso que a matriz, ela é 1 por 3, certo? Uma Certo. linha e três colunas. Classificação. Como é que eu classifico uma matriz? Eu posso classificar essa matriz, né? Aqui é seja, tá? Eu apaguei aqui, né? Mas seja. Eu botei uma matriz genérica, M por N, né? O número de linhas, número de colunas. Eu chamo de uma matriz linha, toda matriz linha. O que é uma matriz linha? É quando ela parece uma linha. Por exemplo, essa daqui, qual das duas é uma matriz linha? A ou a B? A B. A B, porque ela
configura uma linha, entendeu? Então, toda matriz linha, ela tem essa característica, ó. Ela é sempre, ela vai ser sempre 1 por n. Esse n é qualquer valor. Pode ser 1 por 2, 1 por 1, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5, entendeu? Mas ela sempre vai manter o número 1 no número de linhas, porque ela vai ter uma linha só. Por isso é chamada de matriz linha. O que é uma matriz coluna? É uma matriz que tem uma característica de uma coluna, uma única coluna. Então ela vai ter sempre essa configuração, ó, m por 1. Esse m pode ser qualquer valor, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7, mas sempre vai ter um aqui, por quê? Porque ela é uma coluna, então só vai ter uma coluna. E o que é uma matriz unitária? É quando ela possui apenas um elemento, não é isso? Então ela só vai ter um elemento, ou seja, a ordem dela é 1 por 1. Então, dessas matrizes aqui embaixo, qual é a linha, qual é a coluna e qual é a unitária? A coluna é essa última, a unitária é do 7 Essa, e a, certo. e a linha é a primeira, primeiro exemplo, 1, 4, É a 5, primeira. 3. 4, menos 5, 3. Perfeito. Perfeito. Agora, além de você me dizer que cada uma, né, uma foi a linha, aqui tem o número, aqui tem o elemento 7 é a unitária, e aqui tem os elementos 2 menos 1, 0 é a coluna. Você pode me dizer a ordem de cada uma? Qual é a ordem da matriz linha? Ela é 1 por quanto? É 1 por 4, professor? 1 por 4. Perfeito. Qual é a ordem da matriz coluna? 1 por 3. Não, aí tem que ser o Não, contrário. a, Porque quem vem primeiro é a linha. Quantas a, linhas tem aí? uma. Não, Não, a matriz coluna, essa que tem 2 menos 1, 0. Tem quantas linhas? não. Quantas linhas? Eu creio que ela não tem linha, não, professor. Tem. A Ela primeira só tem linha uma. é o elemento 2. Hã? A primeira linha dela é o elemento 2. A segunda linha é o elemento menos 1. Não, ela é o contrário, né? É o contrário. Ah, entendi. Entendeu? Então a ordem dela, Jair, vai ser 3 linhas por E uma uma coluna. coluna. E uma coluna. Então vai, Ah, então vai ser 3 por 1. a 3 por 1. Ah, entendi. Perceba aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui no quadro. Ó. Vamos pro quadro. Deixa eu apagar isso aqui. No quadro, tem aí um risco aí. Deixa eu apagar esse risco. Quando eu perguntar a ordem de uma matriz, você Hum, escreve assim, ó. A matriz lá era 2, né? Menos 1 e 0, não foi? foi. Quando eu perguntar a ordem, você vai me dizer qual é a identificação dessa matriz. Essa matriz tem o quê? Ela tem quantas linhas? Ela tem quantas colunas? Aí você conta. Ó, a linha, vou botar aqui de vermelho, ó. A linha é uma linha, segunda linha, terceira linha. Entendeu? Ela tem 3 linhas. E ela, por sua vez, Jairo, tem uma coluna. Aí, entendeu? Então, ela tem o quê? Ela tem 3 linhas por E uma uma coluna. é 3 por Essa é a 1. ordem. Isso é chamado de ordem. Ó, ordem da matriz. Ok? Então eu pergunto para qualquer coisa para você, você pode me dizer qual é a ordem da matriz. Por exemplo, deixa eu botar aqui. Qual é a ordem dessa matriz aqui, ó? Qual é a ordem dessa matriz? É, 1 por... tem Primeiro você me diz o número de linhas, para depois você me dizer o número de colunas. 2 linhas 2 linhas
Por quanto? Por 4. Por 4 colunas. Isso. Essa informação aqui primeiro, ó, é linha. E essa informação depois é coluna. Isso nunca vai ser trocado, viu? Sempre primeiro vai ser linha, depois coluna, né? Isso é. Sempre. Informação primeiro vai ser linha, depois coluna. Beleza. Deixa eu botar agora. Volta para aqui, para a aula. Vamos para a segunda página. Beleza. O que é uma matriz retangular? É um outro tipo de classificação, tá? Retangular. Retangular é quando, ó para aqui. O que é isso aqui? Primeiro vem o quê? Linha. E segundo vem o quê? Coluna. Então, quando o número de linhas for diferente do número de colunas, você tem uma matriz retangular. Então, toda matriz retangular, o número de linhas tem que ser diferente do número de colunas, certo? O que é uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada é quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Ok? Então, por exemplo, olha o exemplo aqui, ó. Essa matriz aqui é uma matriz 1 por 4. Então, você tem número de linhas diferente do número de colunas. Isso é uma matriz retangular. Aqui, essa matriz de baixo é uma matriz 2 por 2. Então, você tem o número de linhas igual ao número de colunas. Então, essa aqui é chamada de matriz quadrada. E parece um quadrado, né? Porque você tem os lados iguais, né? Por isso é Isso. chamada de matriz quadrada. Entendeu? Entendi. Beleza. Ordem da matriz, eu acabei de falar para você. Né? O que é uma ordem de matriz? É a identificação do número de linhas e do número de colunas numa matriz. Isso a gente acabou de fazer nesse instante ali. Isso. Outro elemento principal que você tem que aprender. Você tem que distinguir, diferenciar uma matriz, uma diagonal principal de uma diagonal secundária. Então, assim, toda vez que você tem uma matriz, você tem que identificar qual é a diagonal principal e qual é a diagonal secundária dela, certo? Geralmente na matriz é uma matriz quadrada. Então, eu dou lá uma matriz, um exemplo lá. Aí eu pergunto assim, qual é a diagonal principal? Você tem que saber qual é a diagonal principal. Qual é a diagonal secundária? Tem que saber onde é que está a diagonal secundária. Ó, diagonal, você sabe que a diagonal é um segmento de reta que parte de um vértice para o outro, né? Você vai partir de um vértice para o outro. Isso é diagonal, certo? Então, a diagonal principal, ela está nesse sentido, ó, nessa reta, tá vendo? Essa setinha. Ela vem daqui de cima, ela vem do canto superior esquerdo e vai para o canto inferior direito. E a diagonal secundária, ela vem do canto superior direito, lá de cima, do direito, e vai para o canto inferior esquerdo. Então, para ficar melhor, vamos lá para o quadro, para você entender melhor. Então, eu tenho aqui agora, nesse novo quadro aí, você está vendo? Você tem agora aí uma matriz. Vou desenhar uma matriz aqui para você ver. Sério. 3, 4 e 5. Não apareceu ainda, não sei porquê, ela não fez conexão. Espera aí. Não, tem que estar conectada. Ah, tá aqui, ó. Eu que escrevi cá, pulei uma página. Vamos lá. Então tá aqui. Essa matriz aí é uma matriz de que ordem? Quadrado. Quadrada, perfeito. Mas qual é a ordem dela? 2 por 2. 2 por 2, perfeito. Meu Deus, sumiu aqui. Ah, meu
2 por 2. Deixa eu voltar aqui. Pronto, então aqui eu tenho 2 por 2. É uma matriz quadrada, né? Porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Aí, se você perceber, Jairo, você tem duas diagonais, não tem aí, ó? Você tem uma diagonal, vou colocar em azul. Você tem essa diagonal, tá vendo? Ó. Certo? E você tem a outra diagonal, que eu vou colocar de outra cor aqui. Você tem essa diagonal. Beleza? São duas diagonais. Essa de azul é chamada de principal. Certo? Deixa eu apagar aqui. Essa de azul é chamada de diagonal principal. Então, toda diagonal principal, ela parte do canto superior esquerdo e vai para o direito, inferior direito. E a diagonal secundária é essa que está em verde. Aí eu pergunto para você, secundária. Vou botar só. Quem são os elementos? Quem são os elementos da diagonal principal? 1 e 5. Perfeito. E quem são os elementos da diagonal secundária? 3 e 4. Perfeito. Isso vai ser muito útil para a nossa aula da semana que vem, certo? Identificar esses elementos para daí fazer algumas operações lá, né? Lá na próxima aula, tá? Então você já sabe, deixa eu botar mais uma página aqui. Você já sabe identificar quem são os elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Mas deixa eu botar aqui um outro exemplo aqui. Qual é a ordem dessa matriz? Peraí. É retangular? Por que retangular? A classificação da matriz não é retangular, não. Mas eu perguntei a ordem. Qual é a ordem dessa matriz? É 4 4 por 5. por 4 5? linhas. Ah, não. Já tem 4 4. linhas. E quantas colunas? Ah, não. 4 linhas. 4 linhas e 4 colunas. Pronto, 4 por 4. É a matriz 4 por quadrada ou 4. retangular? Quadrada. Eu tinha contado errado. Perfeito. Agora me diga, ela tem diagonal principal e secundária? Eu creio que sim. Quais são os elementos da diagonal principal? 4, 0, 2, 4. Diagonal principal? Sim. Ó, no slide anterior, ó, a Ah, diagonal principal, olha como é a entendi. diagonal principal. Entendi. Eu tava olhando errado. Então, qual é a diagonal principal? Quais são os elementos da diagonal principal? 1, 1, Sim. 5, E da diagonal secundária? 4, 0, 2, 4. Isso. São essas aqui, ó. Isso. Essas duas aí. Perfeito. Então, de diagonal principal e secundária, você entendeu. Identificar quais são os elementos, qual é a ordem da matriz. Perfeito.
a classificação da matriz, se é retangular, se é quadrada, né? Se é linha, se é coluna, se é unitária, enfim. Tudo bem, vencida essa parte. Vamos continuar. Aí vem um outro assunto chamado lei de formação de uma matriz. Essa aqui é um pouco mais puxada, mas dá para entender perfeitamente, certo? Vamos lá. Como é que eu determino a matriz? Você vai aprender na aula de hoje como é que a gente determina a matriz, né? Como é que você constrói uma matriz. E é muito simples. Determinação de uma matriz a partir dos índices de linha e coluna dos elementos. Se você perceber aí, Jairo, na letra A, você tem assim, ó. Mzão, eu chamo de matriz, tá? M de matriz. A matriz, o que significa isso aqui? Como é que lê isso aqui? O que, professor? Aqui tá parecendo um quadrado aqui, o quadro ainda. Ah, perfeito, perfeito. Eu aqui não. Pronto, mudei. Mudou aí? Mudou. Pronto. Essa matriz, como é que lê isso aqui? Desculpa. 3 M, por 3 por M, 2. Isso. O que significa 3 por 2 para você? tem 3 linhas e 2 colunas. E 2 colunas. Perfeito, perfeito, perfeito. Ô, Jairo, essa matriz, ela foi construída diferente do que está aqui, tá? Eu vou fazer uma correção dessa página. Ah, entendi. Do que quando eu postar lá, eu vou postar a correta, tá? Porque assim, eu vou trabalhar como isso aqui tivesse 3 por 3, certo? Certo. Não 3 por 2. Então, o que significa 3 por 2, 3 por 3? A matriz tem que ter 3 linhas E 3 e colunas. 3 colunas. Pronto. Aí continua, vamos lá. É igual a um AIJ. O que é um AIJ? Aí é isso que é novo para você. AIJ é o elemento. É o elemento. Por exemplo, na matriz não tem vários elementos lá? Tem. Então, o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna, é chamado de AIJ. Entendeu? O elemento que está em qualquer posição é chamado de AIJ. Onde I significa o número de linhas e J significa o número de colunas. Mudou um pouco a letra agora, mas ele continua na mesma ordem. O que vem primeiro é linha e o que vem por último é coluna. Ok? Ok. Então, isso aqui, ó, que eu estou botando o cursor em cima, é a linha, e aqui é a coluna. De novo, 3 por 3, tá? Vamos ler 3 por 3 aqui. 3 por 3. Aí eu digo o seguinte, isso agora é a informação que eu vou dar para você que vai construir comigo agora. A matriz 3 por 3, tá? Uma correção que eu vou fazer depois para vocês. A matriz 3 por 3 é igual a 1 se I for igual a J. E ela vai receber 0 se I for diferente de J. O que é que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que se a linha e a coluna for do número igual, você coloca 1. E se a linha e a coluna for de número diferente, você coloca 0. Aí vamos lá, você vai entender isso aqui agora. A matriz 3 por 3, isso aqui é um 3. 3 por 3, vou colocar depois. Ela de forma genérica, ela é escrita desse jeito, Jair. Aí eu vou escrever. Como é que eu escrevi isso? Como é que eu cheguei a isso? Aí você me pergunta, né? Como é que você escreve isso, professor? É muito simples. Esse elemento aqui, Jairo, ele está onde? Ele está na primeira linha e na primeira coluna, não tá? Tá. Por isso ele recebe A11. Esse elemento aqui, Jairo, ele continua na primeira linha, mas está agora na segunda coluna. Por isso que ele é chamado de A12. E aqui por diante. Esse elemento aqui, ó, ele está na primeira linha e na terceira coluna. Ah, Aí entendi. você, aí você vai para a linha de baixo
e vai começar a escrever agora a genérica. Esse elemento aqui está onde? Está na Linha, linha, vá, linha linha 2, 2 e a primeira coluna. coluna. Esse elemento aqui está onde? Linha 2, segunda coluna. Bote assim, diga assim, segunda linha, segunda coluna, tá? Esse Tá. elemento aqui está onde? Terceira, na segunda linha, não, Isso. terceira coluna. Isso. Isso. Agora vamos lá para a próxima. Esse elemento aqui está onde? Terceira linha, Sim. primeira coluna. Esse daqui. Se- segunda linha, não. Não. Terceira linha. Terceira linha, segunda coluna. Isso. E esse elemento aqui vai estar onde? Terceira linha, terceira coluna. Agora eu te pergunto, olhe para isso aqui ainda, e me diga, existem elementos que estão iguais e existem elementos que estão diferentes, né? Os índices. Ó, 1 e 1, tá vendo? São iguais. 2 e 2 são iguais. 3 e 3 são iguais. E os outros, tudo diferente, ó. 1 é diferente de 2, 1 é diferente de 3, 2 é diferente de 3, entendeu? 3 Entendi. é diferente de 1. Agora pronto, agora vamos lá, sobe aqui, ó. Olha para aqui para cima. Se o i for igual ao j, você vai colocar aqui número 1. E se o i for diferente de j, você vai colocar o número 0. Zero. Pronto, vamos lá? Aqui é diferente ou igual? Aqui, ó, no meu cursor. Igual. Igual. Se for igual, recebe 1 ou 0? 1. 1. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó, no lugar, ó. 1. Tá vendo aqui, do lado de cá? Vamos lá. Esse aqui é diferente ou igual? Diferente. Olha ele recebendo quem? 0. Porque a informação que eu dei aqui em cima foi: se for igual, você coloca 1. Se for diferente, você coloca J. Perdão, você coloca 0. Então você vai dizer, você vai colocar de acordo com o que foi dado na informação. Isso é chamado lei de formação de uma matriz. Então, qual é a lei? A lei é essa. Você tem que seguir essa lei. E seguindo essa lei, você constrói a matriz. Então, perceba que o 1 só foi na diagonal principal, tá vendo? Porque na diagonal principal, todos são iguais, tá vendo? 1, 2, 2 e 3, 3. E os demais receberam 0 porque os outros foram todos diferentes. 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Entendi. Então, assim, trouxe o exemplo, né, é um pouco grande, mas também para explicar de fato que você pode construir uma matriz. Aí eu trouxe mais exemplos para a gente construir juntos, tá? Vamos lá, para o próximo. Aqui. Essa matriz agora é uma matriz de que ordem? 2 por 2. 2 por 2. Então você vai me dizer o quê? Você vai me dizer que ela tem o quê? Ela tem quantas linhas e quantas colunas? 2 linhas e 2 colunas. Isso. Então, deixa eu desenhar isso aqui, cara, no quadro da gente. Fica mais fácil. Então, eu vou desenhar uma matriz com 2 linhas e 2 colunas. Jairo, olha só. Eu tenho que desenhar uma matriz com 2 linhas e 2 colunas. Vamos descer na página 77. Pronto. Então, Jairo, eu vou ter que desenhar o seguinte. Eu vou ter que desenhar 2 linhas. Então, vai ser uma linha aqui e outra linha aqui, né? É. E eu vou ter 2 colunas. Uma aqui e outra aqui. Quantos elementos eu vou ter nessa matriz total? Tal. É onde as retas se cruzaram, ó. Um elemento,
outro elemento, outro elemento. 4 elementos. Entendeu? 4 elementos. Então, esse primeiro elemento aqui, Jairo, é aqui, ó, onde eu tô aqui, ó, riscando, ó. Esse primeiro elemento aqui, onde eu tô aqui riscando. Ele tem que informação? Ele é o A1, não é não? É. Porque ele tá na primeira linha e na primeira coluna. Só um pouquinho, Jairo, rapidinho. Tá com minha filha. Isso aí. Fala com a filha. Pronto, Jairo. É a professora que interrompeu aqui. Sim. Bom, o segundo elemento, esse aqui, Jairo, deixa eu ver aqui. Pronto, esse aqui, ó. Ele vai ter que informação? Me diz aí se você compreendeu. Okay. Ele vai ser o A quanto? A. Ele vai ser o A. 2. 2. Perfeito, perfeito. Agora a gente passa para baixo. Qual vai ser o de baixo? Os dois de baixo. A. 2. 2. 1. E o último? A. 2. 2. 2. Perfeito. Perfeito. Agora volta lá, que você acabou de construir o que está lá. Quer ver? Olha só. Olha lá, voltar. Pronto. Olha aí no quadro. Olha o que você acabou de construir, tá vendo? Você construiu isso aqui, ó. Tá vendo? A1, A12, A21 e A22. Perfeito. Agora, o que é que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar qual é a minha lei. O que é que a lei diz? Aí você volta para a questão anterior. Olha aqui, ó. Olha o que é que ela diz. Se o I for igual ao J, você vai pegar o I e somar com J. Isso, professor. E se o I for diferente, você vai subtrair. Ok? Aí você pergunta, professor, onde está o I e onde está o J? O I está aqui, ó. O I é o primeiro elemento e o J é o segundo elemento. Ok? Ok, professor. Então, vamos lá. 1 e 1 são iguais ou são diferentes? 1 e 1. Oi? 1 e 1 são iguais, não são? São. Então, eu vou somar. Porque ele está pedindo para você somar. Então, 1 mais 1, tá vendo? 1 mais 1. 1 e 2 são diferentes. Então, eu vou subtrair. 1 menos 2. 2 e 1 Entendi. são diferentes. Então, eu vou subtrair 2 menos 1. E 2 e 2 são iguais. Então, eu vou somar 2 mais 2. Aí, eu somo e subtraio. 1 mais 1 dá 2. 1 menos 2 dá menos 1. 2 menos 1 dá 1. E 2 mais 2 dá 4. E aí, eu tenho a matriz construída. Alguém entrou na aula. Entrou? Eu acho que entrou. Tem 3 pessoas. Não entrou, não. Entrou, não? Não. Tudo bem. Então tá lá, né? A matriz construída, faz a genérica, soma e faz a operação e continua. Pronto. Eu vou deixar isso aqui como exercício, que eu só tenho meia hora agora. Eu vou deixar. Tem a letra C aqui, tá vendo? Ah, tô vendo. A letra C, ela é um pouco maior. Mas você vai. Eu vou estar aqui feita, né? Vou deixar na aula. Para faz toda a operação, tá vendo? Constrói a matriz genérica, ó. A matriz genérica. Essa é a matriz 3x3, tá vendo? Tô vendo. Ah, é bem grande isso Ou daí. seja, porque aqui, ó, você tem 3 linhas e você 3 tem 3 colunas. colunas. Isso. Então, Então, a professor, aí sempre matriz... quando for diferente, vai subtrair, né? E quando for Não, igual, vai não. Olha somar. só. Não? Não. Não.
Ali foi o exemplo que eu trouxe. O livro pode trazer outro. Uma outra Ah, atividade pode entendi. trazer outro, entendeu? Eu pedi Ah, para entendi. somar, foi o meu exemplo, entendeu, Ah, João? entendi. Eu tinha ficado com essa dúvida. Não. A soma, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada é a questão que vai te pedir para você fazer, entendeu? Ah, entendi. É por isso que é uma lei, né? É uma lei de formação. Então depende da. Então por isso que é muito bom você ter atenção ao que a lei está pedindo. Se a lei está pedindo para você multiplicar por 2, você multiplica por 2. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Se a lei está pedindo para você somar, você soma. E assim por diante. Certo. Então tá aqui esse exemplo, eu vou deixar, tá feito aqui. Vou deixar como exemplo. Vamos lá, parte 4. Operações. Então eu termino minha aula hoje com uma operação de soma, bem simples. Dá até para fazer aquele exemplo mesmo. Dá tempo, professor. Mas, dá tempo. Eu vou fazer aquele exemplo. Vou deixar feito aqui, né? Porque o outro de soma vai ser muito rápido que eu vou fazer. Então vamos lá. A matriz é 3 por 3. Então você já identifica que a ordem é 3 por 3. Significa que ela tem 3 linhas. E quantas colunas? 3 colunas. 3 colunas. Aí daí você monta a matriz genérica. Montar a matriz genérica é escrever A11, A12, A13, depois A21, A22, A23, depois A31, A32 e A33, Sério. tá? Ah, Então, montou a matriz genérica, perfeito. Aí você vai pegar o que agora? Você vai pegar cada elemento, né? Cada elemento, cada um desse, você vai fazer a operação. Então, por exemplo, aqui que tem que ter muita atenção. Esse primeiro elemento aqui, A11, eles são iguais ou diferentes? iguais, professor. Então, você vai pegar a primeira linha aqui, ó, tá vendo? Ó, Sim. se I for igual a J, o que é que você vai fazer? O que é que ele está pedindo para você fazer aqui? Ele está pedindo para você multiplicar 2 vezes I e somar com quem? Com J. Com J. Então, vamos lá. 2 vezes I. O que é 2 vezes I? É 2 vezes, quem é I? É 1. 1. E somar com J, que também é 1. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 1. Onde eu estou aqui, ó? 2 vezes 1 mais 1. 2. 1. 2 mais 1, 3. Tudo 3. bem? Tudo beleza, professor. Aí eu já peguei, Jairo, o outro que são iguais. A22. Ah, entendi. Entendeu? E aí eu vou fazer separado. Eu vou fazer separado primeiro, para depois eu montar ela. Então vamos lá. Os iguais. Eu faço 2 vezes 2 mais 2. 4 mais 2, 6. Ah, entendi, professor. Até estou 3 entendendo. por 3. 2 vezes 3 mais 3. É igual a 6 mais 3, que dá 9. Então, eu já fiz o A1, o A22 e o A33. Certo. Agora eu vou fazer todos os outros. Vou E, fazer o professor, A12. agora Oi, fale. por que 2 vezes 3 mais 3? Pronto, Se está na terceira pronto, linha. pronto. Aqui não é o A33? É, Eles são iguais ou diferentes? iguais. E aqui em cima, olha para aqui para cima. O que é que a lei fala? Se for igual, você vai fazer essa conta. Ah, entendi. Só se for igual. Só se for igual. É 2 vezes I mais o J. Ah, entendi. Entendeu? O I Ah, é entendi. 3 e o J 3. Ah, entendi, entendi. Aí ficou 2 vezes 3 mais 3. Ah, entendi. Pronto. Aí quando você fizer os outros todos os outros, olha para aqui, ó. Todos os outros são diferentes, tá vendo? 1, 2, 1, Ah, 3, 2, 1, 2, 3. Todos os diferentes, você vai fazer que conta, ó para cá para cima, 3 vezes J J menos menos I. I. Isso. Então você vai pegar, multiplicar o J por 3 e subtrair de I. Vamos fazer um aqui, ó. Aqui. A12.
Vai ficar 3 vezes o J é 2, né? É. Que é o segundo número aqui, ó. O segundo número é o J. Então vai ficar 3 vezes o J, que é 2, menos o I, Hum, que é um. e- Então, 3 vezes 2 dá 6, menos um 5. De novo, A1, 3. Vai ficar 3 vezes 3 menos um. Ou seja, 3 vezes J menos I. Aí fica 9 menos um, que dá 8. Entendi, professor. Aí vai ficar aqui 3 vezes um menos 2, porque é 3 vezes J. E o J aqui é um, ó. Então, 3 vezes um dá 3, 3 menos 2 dá um. E aqui, 3 vezes 3, 9, menos 2, 7. Fazendo os outros dois últimos, dá zero e dá 3. Aí você pega todas essas respostas e coloca em seus lugares. Aí a matriz fica aqui, a matriz formada. A matriz, Certo. né, através da lei de formação. Pronto. É isso aí. E a gente passa para a última parte da aula de hoje, que são as operações, né? Eu vou começar com a operação de soma e de subtração e de uma constante por uma matriz. Só isso. Aí na próxima aula eu faço as outras operações. Ok? Ok, professor. Vamos lá. Como é que eu somo e subtraio uma matriz? A primeira regra que você tem que estabelecer para você fazer essa operação de soma e subtração é você identificar, Jairo, e os demais que vamos, né, nos assistir, que você identifica qual é a ordem da matriz, né? Aquela primeira coisa que a gente fez lá no início, né? Qual é a ordem da matriz? A matriz é 3 por 3, é 3 por 4, é 2 por um. Então, assim, para você somar duas matrizes ou subtrair duas matrizes ou mais, essas matrizes têm que ter a mesma ordem, ok? Então, você não pode somar uma matriz 2 por 2 com 3 por 3. Você não pode somar. Você só pode somar uma matriz se uma for 2 por 2, a outra também tem que ser 2 por 2. Se uma for 3 por 3, a outra também tem que ser 3 por 3. Para poder somar ou subtrair matriz. Ok? Ok. Então, por exemplo, primeiro exemplo aqui. Eu tenho uma matriz 2, 3, 4, 1 e eu tenho uma matriz 0, menos 1, 2 e 3. Essas duas matrizes, elas têm a mesma ordem? Tem. Tem a mesma ordem. Todas as duas são 2 por 2, não é isso? Isso. Então, eu posso somar, porque ela tem a mesma ordem. Então, como eu posso somar? Como é que eu vou somar essas matrizes? Eu vou somar elemento com elemento de mesma posição. Então, por exemplo, o número 2 vai ter que ser somado com o número 0. 2 mais 0, 2. O número 3 tem que ser somado com o número menos 1. Então, 3 menos 1, 2. O número 4 tem que ser somado com o número 2. 4 mais 2, 6. O número 1 tem que ser somado com o número 3. 1 mais 3, 4. Então, somar matriz ou subtrair matriz é muito simples. Entendeu? É muito Entendi. simples. Então, olha um pouco aí. Deixa eu falar com minha menina aqui, que ela quer falar comigo.
Não. Você pegando montado, ou eu. Como é que eu sei que é novo e que não é? Ah, tá. Vou te dar o celular daqui a pouco. Pronto. Voltei, Jair. Bruce. Pronto. Então, assim, vamos para o final da aula, né? Que são as operações. Então, o que é que você entendeu? Você entendeu que para você operar matrizes, você tem que ter a mesma ordem, não é isso? E as operações são feitas de elemento com a mesma posição. Pronto. Perfeito. Deixa eu ver se minha câmera está aparecendo. Tá, né? Tá. Tá, beleza. Bom, então vamos lá. Aqui um outro exemplo. Subtração. Você tem uma subtração. Você tem que subtrair a matriz, né? Elemento por elemento. Então vamos lá. O 2, você vai subtrair de que número? 0. Pronto. Então 2 menos 0 dá 2. 3. Agora olha interessante. Vai ser 3 menos. Ó, é 3 menos. Só que o outro número é menos 1. Então fica 3 menos menos 1. E menos com menos dá mais. Então fica 3 mais 1, que dá 4. Entendeu? Entendi. Aí continua, 4 menos 2 dá 2 embaixo, e depois 1 menos 3 dá menos 2. E aí, consegue fazer a operação de boa. Tá? Então, a matriz 2, 4, 2 menos 2 é o resultado da subtração dessas duas matrizes anteriores. Pronto. E aí, para finalizarmos, eu vou só finalizar aqui com multiplicação de uma constante por uma matriz, que é mais simples ainda. Como é que eu multiplico? Eu vou multiplicar um número por uma matriz. É fácil. Basta que você pegue esse número e você multiplique por todos os números que estão dentro da matriz. Então vai ficar 3 vezes 1, 3 vezes 3, 3 vezes 1 e 3 vezes 4. Aí vai dar 3, 9, 3 e 12. Entendido? Explica de novo aí, professor. Você vai pegar esse 3. Eu estou pedindo para você multiplicar 3, multiplicar por pra uma fora. matriz. Isso, o 3 está fora. Aí, como é que você faz? Você pega esse 3 e vai multiplicando por todos os elementos dentro da matriz. Entendi agora. Entendi. Aí fica 3 vezes 1, dá 3. 3 vezes 3, dá 9. 3 vezes 1, dá 3 de novo. 3 vezes 12, 3 vezes 4, 12. dá 12. Aqui, esse exemplo aqui. Menos 2. Deixa eu fazer esse exemplo no Jamboard. Cadê? 7. Aqui. Deixa eu fazer esse exemplo no Jamboard aqui para a gente ver. Compartilhar a guia. O exemplo é menos 2 e multiplica 4, menos 2, menos 3 e 1. Tá vendo o Jamboard aí? Tá, né? Tô. Pronto. E aí, como é que dá essa, como é que vai ser a multiplicação disso aí? Vai ficar o quê?
2 vezes menos 4 dá quanto? Vai dar, né? 2 vezes menos 2 vezes 4 vai dar menos 8, né? Isso. Agora, menos 2 vezes menos 2 dá quanto? Menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Menos 2 vezes menos 3. Isso vai dar 6, porque 2 vezes 3 dá 6. E menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, tá lá o resultado na tela aí, ó. Menos 8, 4, 6 e menos 2. Então é isso, Jair. Deixa eu mostrar Certo. para vocês. Deixa eu mostrar para você aqui. O que é que vai ter para vocês de novo lá? Vai ter uma nova lista. Abaixa, abaixa. Baixar, papai. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês, Jairo. Para vocês, né, que vão assistir, os meninos vão assistir depois dessa aula. Já tem a tarefa de matrizes, tá vendo? Determinantes. Só que essa tarefa eu vou deixar posto, mas tem determinantes ainda, entendeu? Você pode fazer já a questão de matrizes, mas determinantes vai ser na próxima aula, entendeu? Mas já vou deixar aberta para vocês terem mais tempo, tá? Vou deixar aberto isso aqui já. A lista de exercício eu vou postar, tá? De matrizes, determinantes, daqui a pouco eu posto. E essa aula também eu vou postar para vocês. E a aula eu posto amanhã, de manhã. Tá certo, professor. Ok? Beleza. Não esqueça de entrar no fórum, tá? Para fazer as atividades, para postar dúvidas, porque tudo isso é pontuado. Fazer tudo amanhã. Até surpreendente. Tudo bem, então. Isso, beleza, Jair. Valeu, obrigado aí. E bom estudo e boa aula aí, se você tiver mais uma aula hoje ainda. Porque a equilíbrio tá ainda nesse ponto. Tem, né? Tá. Tchau, tchau, Jairo. Tchau, professor. Valeu, um abraço. Outro. Boa Bom noite. estudo aí. Boa Obrigado. noite.